DC16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, não só de Petrópolis, mas também de Três Rios, também de Paraíba do Sul. Estamos iniciando esse programa há muitos anos. Nós levamos ao ar o programa que estuda a doutrina espírita, com muito orgulho, com muita satisfação, porque há muito interesse em todo lado. Por quê? Porque as pessoas vão descobrindo que aquilo que se pensava que era da doutrina espírita, não é. E muita coisa do que se atribuía à doutrina espírita também não é realidade. Então, a doutrina espírita tem alguns princípios muito curiosos. Nós vamos hoje, se possível, abordar alguns deles aqui. Mas, na verdade, o que nós queremos dizer é que a doutrina espírita é diferente. Eu vou repetir hoje o que já falamos tantas vezes, porque agora estamos atingindo Três Rios e também Paraíba do Sul, através do canal 3 daquelas cidades, mas de qualquer forma, o importante é dizer o seguinte: o que a doutrina espírita, codificada pelo senhor Allan Kardec, mostra é que a doutrina espírita não está no mundo senão para revelar a verdade, e não está aqui absolutamente para atacar outras religiões ou tirar as pessoas de lá. Não é necessário, tanto assim é que na pergunta 982, que tantas vezes repetimos aqui, os espíritos informaram, quando perguntou, é necessário que as pessoas sejam espíritas para estar bem após a morte? Mais ou menos isso. E a resposta dos espíritos foi até assustadora. Disse, não há necessidade, porque muitos não tiveram oportunidade de se esclarecer. O que importa é que seja um homem de bem que ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Por isso nós não estamos captando nem pessoas para o espiritismo, nem coisa nenhuma. O espiritismo é, sobretudo e principalmente, uma religião, uma filosofia que tem como princípio amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nada de atacar outras religiões. Então havia no princípio pessoas que diziam, mas a gente tem medo de... Por que tem medo de uma doutrina que veio para esclarecer o que realmente acontece e que pode passar pelo crivo da razão? Então cumprimentamos a todos mais uma vez, iniciando o nosso programa de hoje. Tudo bem, Weckmiller? Graças a Deus, tudo ótimo, e o senhor? Eu continuo bem, graças a Deus, né? Melhor não poderia ser. Tá certo. Na verdade, tem que ser assim, a nossa atitude tem que ser uma atitude de felicidade. Porque eu descobri isso em vida, muitos também descobriram, que a doutrina espírita nos faz feliz. Porque primeiro nos tira medos fóbicos, às vezes, de ir para o inferno tenebroso, ou para um purgatório horroroso, sofrer de uma maneira impensável, não ter solução, e o privilégio dessa ou daquela concepção, só a minha religião salva. Não, a doutrina espírita não diz isso. O que nos salva, portanto, é o nosso comportamento perante a justiça divina, mas como? Através da nossa consciência. Quando fazemos alguma coisa errada, fica tudo registrado. Onde e como? Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre o perispírito mais à frente ou mais atrás, e então as pessoas vão perceber, como já falamos várias vezes, como é fácil entender a doutrina espírita, como a justiça divina é perfeita. Começando, vamos lá, Weckmiller, você, por favor, encaminha aí a nossa... Tá certo. Até onde nós alcançamos, por favor. Não. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita agora está sendo veiculado na cidade de Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal 3, TV Cidade de Três Rios, tá certo? E também o programa é visto às quartas-feiras às 10 horas ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É você só mandar um e-mail para nós, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser visto através do Facebook. É só digitar lá em cima, tudo junto que eu vou lhes dizer. TV Cidade de Petrópolis. Pode ser visto também através da internet, www.tvcidade
tvc16.com. E ali você vai ver toda a programação do Canal 16, que por sinal é excelente. Então passemos agora para a leitura da página espírita, que é exatamente do Passos da Vida de Chico Xavier, através de espíritos diversos. Essa página é de Emmanuel. É de Emmanuel, exatamente. Título: Cada Dia. Cada manhã na Terra é uma página em branco de que dispões no livro da vida para fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade. Não ouvides que cada pessoa a cruzar-te o passo na trilha das horas é uma oportunidade de construção espiritual. Seja qual o motivo para desafeto, cultiva a compreensão e amizade, observando que todo favor que possas prestar a benefício de alguém é uma chave que fabricas para a solução de teus problemas futuros. Por mais claras as razões que justifiquem esse ou aquele comentário infeliz, procura encaixar uma frase edificante no círculo das palavras rudes que estejam sendo pronunciadas. Por muito que um companheiro te haja ofendido, não lhe negues tolerância e abençoa-o com as tuas preces e gestos de auxílio, na convicção de que estás, com isso, levantando dispositivos de proteção a ti mesmo. Na atividade em que te encontres, faze mais que o dever, porquanto o serviço extra, espontâneo e sem recompensa, em toda situação, será sempre a tua mais alta pregação de virtude. Repousa quando necessário, mas não transformes descanso em ócio vazio. Começa de casa a execução dos conselhos salutares que ofereces ao próximo, aprendendo que é impossível ajudar a humanidade quando não saibamos entender e amparar algumas poucas pessoas entre os limites da parentela. Ali a ação e oração, sustentando a felicidade dos outros, como queremos que Deus nos conscientize a própria felicidade. Quando o dia termine, agradece ao Senhor a ventura de haver engastado mais uma pérola do tempo em teu colar de realizações, e cerrando os olhos para o justo refazimento, guarda, por teu amor prêmio, a consciência tranquila, com a invariável disposição de viver cada dia, reconhecendo que tudo na vida depende inteiramente de Deus, mas na certeza de que o trabalho em tuas mãos depende unicamente de ti. Emmanuel. Fantástico, seu Gama. Muito excelente. Pois é, Zé Quimira, a doutrina espírita nos merece toda essa reflexão, essa consideração. Estou indo aqui à introdução para fazer esse comentário, certo, na tábua das matérias. Então nós vemos aqui que, mais uma vez, quando a gente pega, por exemplo, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, fala das leis morais, então a gente vê como nós estamos atualizados em relação a qualquer outra comparação que queira fazer para nos analisar. Vejam só, naquela época em que o Livro dos Espíritos foi lançado, falar das leis naturais é uma coisa até absurda, porque nunca nenhuma outra concepção religiosa havia tentado. Então você vê falar, por exemplo, da lei de adoração, como é que deve ser feito, como não deve ser feito. A lei do trabalho,
como é importante naquela época em que havia escravos. Claro. E até muitos escravos, e muitas nações hoje muito evoluídas, tinham escravos Tinha naquela escravos, época. com né? certeza. Depois falar da lei do trabalho, que nós estamos e vamos continuar estudando, tá? E depois da lei de reprodução, do jeito que está hoje em dia, a sexualidade encarada no mundo, é necessário estudar isso. Mas com Para que a certeza. gente compreenda. Sim. Gente, o que está acontecendo no nosso universo, no nosso de vida a dia, no dia a dia, no nosso país e no mundo, veja só. A importância da lei de conservação, nunca nenhuma outra organização tocou nesse assunto, mas o Livro dos Espíritos entrou em detalhes dos meios de conservação, do instinto de conservação, mas também fez a lei de destruição, mostrando a destruição necessária, a destruição abusiva. Não é o que está ocorrendo hoje em dia. Vemos a lei de sociedade, quando fala da necessidade da vida social como deve ser. A lei do progresso, sabendo que a gente está destinado ao progresso. A lei de igualdade, nossa, que só veio acontecer com as constituições ao longo do tempo, né? A lei de liberdade, que volta a falar praticamente na escravidão, mas agora na liberdade de pensar, de agir, que é respeitável. E, finalmente, a mais importante de todas, porque diz respeito direto à nossa salvação, que é a lei de justiça, amor e caridade. Isso, gente, quando foi feito o Livro dos Espíritos, só o ano, para o pessoal saber. 1857. 1857. A primeira versão. Né? Tudo bem, é certo que a 1860 foi quando foi publicado o atual Livro dos Espíritos que nós conhecemos, porque ele sofreu uma revisão. Claro, não existia nada no mundo inteiro a respeito, ou seja, de comunicação dos espíritos, e os espíritos, quando se comunicaram, obedeciam, de certa forma, a previsão que Jesus havia feito, né? Ainda, está lá em João 16 e João 14, vamos conjugar os dois. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. Isso João 16. João 14, ele diz, mas quando eu me for, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E quando eu me for, eu pedirei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, que ficará convosco para todo o tempo. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Olha o detalhe de vos ensinará todas. Então ele se antecipou àquilo que a ONU hoje está discutindo. Né? As nações estão interessadas, o Brasil está envolvido e outras nações também, com a destruição do ar que nós respiramos, né? Do mar. Cada dia uma notícia diferente, como essa semana foi. Daqui a 20 anos, se nada for feito, teremos mais plástico no mar do que o número de peixes. Isso é impressionante. Hoje saiu outra, de que se nada for feito, eu vi hoje de manhã, mas ontem à noite parece que já estava divulgando também. Dentro de 50 anos, o mar vai subir 1 metro em todo o planeta. Se subir 1 metro em todo o planeta, muitas cidades vão desaparecer, no Brasil inclusive. Exato. Né? Então, gente, estamos estudando justamente a lei de reprodução, que hoje em dia é encarada de uma forma tão negativa, mas enfim, vamos divulgando devagar para que a gente se compenetre que a doutrina espírita nos dá o que acontece realmente após a morte. Então não é desesperar, nem é sofrimento, mas é necessário conhecimento para que a gente haja com segurança no trabalho. Vamos lá então, Vecmília, vamos ver as nossas perguntas deste capítulo, que é o capítulo 4, tá? Porque são 10 leis. E morais, exatamente. Essa, então, é a que nós estamos estudando. Perfeito. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, já fizemos a primeira parte, segunda parte, estamos na terceira parte das leis morais. Tá? E dentro das leis morais nós estamos no capítulo 4, tá certo? Lei da reprodução. E hoje nós estamos dentro do título Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Primeira pergunta: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Evidentemente, foi da vida, dos costumes, né, da própria natureza do local onde eles viviam, porque, é claro, se você vive junto a uma região
que é quase sempre de gelo eterno, e você compara com a África, você vai ver que as pessoas têm que ser diferentes mesmo. Mas, independente disso, é o progresso mesmo que aconteceu. Mas, para explicar isso mais detalhadamente, talvez um dia a gente toque nesse assunto aqui, mas existe um livro que explica tudo isso, que se chama A Caminho da Luz, de Emmanuel, que nos mostra, então, que as raças não surgiram todas ao mesmo tempo, nem muito menos de um homem só. A própria genética condena isso. Mas, sim, de muitos povos, em lugares diferentes. Para isso, seria necessário muito falar livro de Emmanuel, recebido por Chico Xavier, que se chama A Caminho da Luz. Ali tem toda a explicação de como isso ocorreu. Perfeito. Segunda, o homem surgiu em muitos pontos do globo? Claro que sim, e nem todos surgiram à mesma época. Por que a gente está afirmando isso? É absurdo? Não. Olha só, Jesus diz: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Jesus, Filho de Deus, né? Como nós também somos, todos nós somos filhos de Deus. Então ele diz: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Qual era o trabalho de Deus? Criar sempre. Será que Deus ia ficar ocioso durante o tempo? Não. Então a criação de raças é um contínuo, né? São espíritos que vão sendo criados oportunamente em lugares diferentes, em planetas diferentes. Tudo isso a doutrina espírita nos mostra em detalhes. Com certeza, perfeito, perfeito. Inclusive também, seu Gama, só complementando... Claro, pode complementar a ideia. Vindo de outros orbes para cá, para que... Aí vem uma coisa interessantíssima. Por que eles vêm para cá? Para nos ajudar nas nossas evoluções, mas também a troca do DNA, não é isso, seu Gama? Sim, exatamente. O que acontece é o seguinte, lendo esse livro, A Caminho da Luz, você vai entender, mas existem outros livros de Emmanuel, daquela série que mostra, então, que vieram realmente seres de outros planetas para cá. Perfeito. Que eram do planeta Capela, da constelação de Cocheiro. Vieram para cá. E então formaram alguns grupos, e nos quais você pode entender assim, vejam a diferença cultural que existe, por exemplo, entre, vamos falar apenas dos 4 grandes povos, né? De Israel, do Egito, Índia. Da Índia e também essa que caracteriza o Ocidente, etc. Enfim, a raça branca, se poder dizer assim, vieram de locais diferentes. Mas, aos poucos, foram caminhando na evolução, porque Deus é eterno, nós também somos eternos. Nós vamos reencarnar muitas vezes, desaparecer nunca, ou vai ser com um sofrimento inenarrável que a gente vai chegar à perfeição, ou nós vamos atingir essa situação, não digo há pouco tempo, mas sem maiores sofrimentos. Então aí se explica que, por que o ensino dos Espíritos obriga a gente a ler. Porque enquanto a maioria das religiões, se não a totalidade, me perdoe, tem um livro, às vezes de um profeta, enquanto que nós temos aí milhares de livros. Pelo menos uns 4.000. E nós temos então que ler os principais, como por exemplo a série dita por Emmanuel, tentando explicar como é que o Vida concebeu no mundo espiritual, através dos primeiros livros. E então, isso nos mostra, através de André Luiz também, como é que a evolução aconteceu, os princípios, são espíritos, sempre através de Chico Xavier, porque a revelação não poderia parar ali, né? O próprio Kardec tinha muita coisa que ele não sabia, nem a ciência sabia. Por isso que a doutrina espírita foi original ao lançar, por exemplo, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de liberdade, porque naquela época nunca ninguém pensava nisso. Mas a doutrina espírita já tinha colocado o dedo na ferida. Perfeito. Perfeitíssimo. Então, vamos prosseguir. Se, como espécie, os homens tiveram origem em lugares diferentes, podemos deixar de nos considerar irmãos? Não, nós somos irmãos porque fomos criados por Deus. Tá? Ou seja, desde o princípio, né? Não quer dizer que aí nós fomos criados de forma miraculosa, já prontos e acabados. Não, tem a lei de evolução. Claro. Então, claro.
participamos da evolução também, da mesma forma que a própria ciência ensina que o homem veio até do macaco, vamos respeitar que tenha sido assim a ciência, mas na verdade, para nós, espírita, houve a evolução, toda a evolução, desde seres primitivos até agora. A gente pode encontrar isso na pergunta 540, um pouco, dá um detalhe, mas também na pergunta 607A, que tem uma explicação bem clara a respeito de tudo isso de O Livro dos Espíritos, que serão abordados oportunamente, não hoje. Perfeito, perfeito. Existem raças rebeldes por natureza. Será que elas também progredirão? Sim, sem dúvida nenhuma. A característica é formada em virtude do local que vive, da instrução que recebeu, da cultura que teve. Claro, tudo isso se forma, não é por acaso. Então, por exemplo, índios podem deixar os filhos dele de ser índios e serem pessoas de altíssima cultura, por que não? Mas onde eles viviam, tem aquilo que nós chamamos a cultura deles, não pode mudar da noite para o dia. Com porque certeza. formou-se a mente deles dessa maneira. Então a evolução também passa por essas etapas. É assim que se compreende o desenvolvimento das diversas raças, passando evidentemente na compreensão geral ao entendimento mais complexo. Por exemplo, nós notamos que em alguns países, isso dito pela própria espiritualidade, e a espiritualidade diz isso de uma forma muito séria, que para o Brasil, no livro A Caminho da Luz, diz que os espíritos mais endividados do planeta viriam para cá. Nossa. É curioso que isso foi recebido por Chico Xavier na década de 30 do século passado. Então, foi naquela oportunidade que então Chico Xavier recebeu, dizendo que para o Brasil viriam espíritos muito endividados, e a gente vê isso aí, sem moral, sem respeito, sem dignidade, enquanto que outros mais avançados, que manteriam a cultura e a civilização mais à frente, foram parar em outros países, porque é necessário que haja um espaço para progredir. Se todos fossem atrasados, ninguém ia a lugar nenhum. Não, lugar nenhum, claro, não haveria progresso. Então, é porque Deus criou, a partir de quando? Deus criou sempre. É que nós gostamos de fazer a criação dentro de um determinado ponto e um determinado homem. E não é assim. Tá certo. Deus não se submeteria aos desejos de um filho dele. Com certeza que não. Temos que fazer um primeiro intervalo, seu Sim. Galo? Podemos seguir mais um pouco? Eu gostaria que você avançasse um pouco mais. Tá certo. Os homens atuais são descendentes de homens primitivos? Claro. E é através disso que se percebe a importância de uma das leis, a lei da reencarnação. Por quê? Ou da reprodução, se você quiser. Porque se você não tiver a reencarnação, como é que o ser humano vai progredir? Melhor dizendo, imaginemos que tivesse Deus que nos julgar naquela forma simbólica de antigamente, ele sentado no trono e julgando a todos. Mas como? Como é que ele podia julgar um índio que nunca tomou conhecimento de instrução nenhuma, de nada, adorava o sol e a lua? Como é que vai condená-lo? Então Deus não existe, ou se existe não é justo, porque não deu as mesmas oportunidades. É condição sine qua non que a gente tenha que conceber que precisa dar outras oportunidades. Seu filho, meu irmão ou minha irmã, vejamos bem, se ele cometer um erro grave, o que você faz? Você o executa por causa disso? Ou você concorda que ele seja preso e nunca mais seja livre? E daí? Ele vem a morrer e acabou aí a justiça divina. A justiça divina é perfeita. Vai dar tantas oportunidades quanto seja necessária. Mas, entendendo, porém, que essas oportunidades significam dores e mais dores para a evolução. Você conhece alguém que nasceu sem dor para a mãe? Não, né? Tem dor física, mas tem a dor moral. A dor de você viver na miséria, de doenças que aparecem você não tem explicação, a forma diversa como existem problemas. Nós concebemos isso de uma maneira muito curiosa. Quando nós estudamos a própria Bíblia, nós estudamos do ponto de vista espírita. Então vamos ver que coisa curiosa. Você tem a Bíblia aí? Vai pegando para eles, que eu já falei aqui, mas vamos repetir. Mateus, capítulo 10, versículo 33 a 36. Jesus diz, a primeira frase, Jesus diz assim:
Podemos ler? Mateus 10:33. 10:33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vamos comentar isso aí. Então, é a entidade dizendo que não veio trazer, Jesus dizendo, né? Não veio trazer a paz, mas a espada. Por quê? Continua ali. Vamos lá, o 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E conclui agora. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Por quê? Porque se eu faço mal a alguém, eu tenho que reencarnar com esse alguém. Ou esse alguém, para receber justiça, tem que ser, se ligar direto ou indiretamente. Por isso você vê os casamentos que se separam, irmãos que se odeiam, tá? Mães que matam filhos, filhos que matam as mães. Por quê? A gente reencarna com os nossos inimigos. Como é perfeita a justiça divina, né? E a gente sempre acha que pode fazer justiça com as nossas cadeias. Nossa, não. Arrependimento sincero, reparação e expiação são fases disso aí, que a gente complementa dentro da própria família. Mas temos que fazer o primeiro intervalo e fica isso, a reflexão aí, mostrando, portanto, que Jesus diz, e assim os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da própria família. Voltaremos em um minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e vamos analisando devagar a situação. Perfeito. Como se apresenta. Seu Gama, eu queria voltar à pergunta número 4 sobre o progresso de raças rebeldes, tá certo? Por natureza. Na pergunta 688, diz assim: há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? A resposta diz assim: assim acontecerá. De fato, é que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Aí eu me lembro exatamente do povo persa, do povo assírio, isso lá atrás. Dos romanos. Os romanos, mais especificamente, não é isso? Que depois houve um ápice muito grande dentro de Roma e depois decaiu em decorrência dos erros morais que naquela época ocorreram. Que depois passou para a França, veio a surgir na França, isso. Depois passou para a Inglaterra e ficou pouco tempo, passou para os Estados Unidos, porque evidentemente é o progresso. Uhum. Então, se não fosse assim, todos nós íamos estacionar. Mas o progresso é natural, é a lei do progresso que também nós vamos ver. Progresso, exato. Então, em virtude disso, os livros da doutrina espírita explicam claramente isso. A Caminho da Luz, depois tem aquela série onde mostra... É o Pão Nosso? Pão Nosso são livros de Emmanuel, né, que formam, então,
o primeiro livro, depois o segundo, terceiro, quarto livro, mostrando a evolução do próprio Emmanuel lá embaixo, né? Perfeito. Então, essa série grande que fez com que nós entendêssemos exatamente isso, como é que a evolução se faz e às vezes a pessoa é removida, e o espírito é removido de uma região para outra para poder ajudar. Perfeito. Você vê, por exemplo, cá entre nós, eu estou agora chutando, mas eu preciso pedir perdão, mas é uma hipótese. Imaginem os senhores se um espírito chamado Einstein permanecesse na Alemanha subjugado a Hitler. Nossa! Tinha parado o mundo. Porque ele que estava tentando desenvolver a bomba atômica lá na Alemanha, sim, estava tentando desenvolver. Hoje se sabe tem o local onde as bombas seriam testadas. Ora, numa guerra mundial, alguém soltando bomba atômica naquela época e os outros desconhecendo essa possibilidade, então a evolução ali ia tomar um tromba. Então, ele fugiu para os Estados Unidos e ele orientou na hora de fazer a bomba atômica, exatamente para evitar que esse holocausto recaísse sobre o resto do mundo em virtude de uma decisão de um ditador. Lhe digo o nome da cidade, me veio aqui agora, Benemundo. Ah, sim, pois é, onde estão as instalações, o resto das instalações onde se estudava naquela época a bomba. Tanto que quando ela foi lançada sobre Hiroshima, lançou-se a segunda sobre Nagasaki, porque os japoneses nem acreditavam que tinha acontecido, porque era impossível ver uma coisa tão violenta. Mas houve, mas teoricamente naquela época. Por isso que quando Chico Xavier usou a televisão para falar, ele disse, se nós não nos destruirmos nos próximos 50 anos, nós vamos passar a ter um progresso muito grande, não disse em que sentido. Né? É tudo que ele podia dizer também, não avançou nada. Tem interpretações diversas aí, mas Chico não afiançou mais nada. Um progresso extraordinário. Qual vai ser? Nós não sabemos. Bom, a gente percebe especificamente, aliás, Joana toca nesse assunto também, seu Gama. Ela disse o seguinte, através de Divaldo, que a partir do ano 2000, a evolução se faria muito acentuada. A cada ano nosso, seria 5 em adiantamento. Não precisa nada, é só você ver os celulares como é que estão. Essas coisas todas a gente consegue captar lendo alguns livros, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois aquela série de Emmanuel mesmo, onde se apresenta. Então, é necessário que a evolução se faça e que existam países que comandam numa determinada época, mas depois aquilo passa para outro país e assim vai. Já se vê hoje, por exemplo, a China ocupando um espaço extraordinário no mundo todo, sobretudo em se tratando de informática, né? Que é o que vai ser o fim do universo, o objetivo de quase tudo, da nossa evolução. Da nossa evolução, sem dúvida nenhuma. Evolução, tá certo. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Claro que sim. Claro. Mas isso aí é o objetivo dela. Claro. Entendeu? É o que eles têm que fazer. A raça mais adiantada, ajudar a raça menos adiantada. Se não fazem, é compromisso que assumem. Mas deveriam fazer, claro. Então, os países mais adiantados, temos que hoje, por exemplo, ajudar os nossos irmãos que vivem mais afastados, mas que vivem em guerras, em lutas, etc. A evolução deles é muito mais lenta do que a própria evolução dos grandes países. Mas tudo depende de quem está lá dentro, né? Em cada país. Então a evolução é devagar, não pode ser correndo, porque não dá. São espíritos, erram, tem que reencarnar. O nosso ideal seria evitar reencarnar. A gente atingir aquele ponto que não precisa reencarnar. Como, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes. Mas ele prefere ficar ajudando aqui, conforme a doutrina ensina. Ele podia estar no outro mundo fazendo trabalhos maravilhosos que nem conseguimos imaginar quais sejam, em benefício de toda a raça, etc. Mas ele não está fazendo isso, ele está aqui perto de nós, nos ajudando. Por quê? É assim, é a missão dele. Todos os espíritos têm uma missão.
Pois é. Aí isso nós estamos olhando num aspecto macro muito grande. Vamos para o micro. Nós. Se hoje um aluno está no primeiro primário, tem um professor que já galgou o professorado. E aí o que ele faz? Ele vai lá atrás para justamente ajudar o aluno que está ainda no primeiro. Claro. Mas anteriormente ao professor havia um outro que o ajudou a fazer o professorado. E assim nós vamos evoluindo. Evidente. Exato. As raças mais adiantadas, direta ou indiretamente, nos ajudam, sem dúvida nenhuma. E olha, às vezes, situações como a Segunda Guerra Mundial nos trazem progressos extraordinários. Como, por exemplo, a do avião, o do próprio foguete, né? Não, eu quero me referir também à cultura para o desenvolvimento de armas atômicas, para conhecermos aquilo tudo. A própria medicina. Mas também a medicina, o salto que deu de antes e depois. O raio-x, que foi descoberto também um pouco antes. Isso. Mas que tudo isso caminha em benefício da humanidade. Aos poucos, mas é aos poucos, não tem outro jeito. Que maravilha. Atinge-nos a nós um tanto, mas atinge o povo em todo lugar do mundo. Exatamente. Então, ninguém fica para trás, né, seu Gão? A lei do trabalho vai Aliás, aparecer. Jesus disse, nenhum dos meus filhos se perderá. É isso aí. Maravilha. Que diz a doutrina espírita sobre as chamadas raças adâmicas? Bom, como nós já vimos, a gente teria que ler o livro A Caminho da Luz, porque ali Emmanuel explica tudo isso como acontece. E podemos atentar até uma coisa curiosa, para que a gente tenha acesso a esse tipo de conhecimento, ele não aconteceu nos Estados Unidos. Reparou? Ele aconteceu onde? No Brasil, que depois que a França tomou aquele rumo que tomou, nós não criticamos, mas um rumo completamente diferente, porque os seus homens que era assim. Enfim, a revelação veio para o Brasil através de médiuns extraordinários. Mas para o nascimento da doutrina, esses médiuns extraordinários estiveram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa toda, mas especialmente na França, mas não se sustentou lá por causa de outras guerras. Veio para o Brasil. Né? E por isso nós temos, e sempre tivemos, os maiores médiuns, sobretudo os médicos escreventes, né? Em todos os tempos. Leiam a série de André Luiz, leiam os livros principais de Emmanuel, a série dele também é uma maravilha. Uma maravilha. Então, nessas raças primitivas, o que, sobretudo, predomina? Bom, vamos olhar para Roma, a força bruta. A conquista. Se nós formos mais primitivo ainda, olha os índios, a força bruta. Olha os maias, e pegava e crucificava as pessoas vivas ainda para entregar para outros deuses. Para oferenda. Oferenda, exato. Então era comia isso o coração do indivíduo, do inimigo, para dar para Deus. Então eles faziam de Deus uma ideia tão atrasada que era isso que eles faziam. Como se Deus quisesse o coração de alguém para... Imagina. Mas... não havia necessidade. Bom, mas tudo dentro da escala evolutiva. Claro, né? evidente. Tá certo. A genética hoje permite aperfeiçoar as raças. É melhor que seja assim? É claro que é assim. A genética foi uma coisa extraordinária. Mas se nós olharmos os livros espíritas, eles já dão indicação disso aí, né? Não usando a palavra genética, claro, porque é uma ciência, veio depois, né? Mas, de qualquer maneira, a genética nos permite reconhecer que ainda há leis que nós desconhecemos totalmente, mesmo dentro do corpo físico que nós utilizamos. Como é que eles se passam? Olha, por exemplo, algum tempo atrás eu disse isso aqui, a última descoberta da genética não foi exatamente a última, mas a mais importante dela, que foi através do DNA. Então os cientistas disseram, agora nós não podemos mais negar a Deus. Se não chama de Deus, chama de alguma coisa que só uma inteligência superior faria com que a gente tivesse o DNA numa perfeição tal que você pode modificar e nascer seres
predestinados, por assim dizer, fisicamente, porque houve essa modificação, a determinadas situações ou não, quanto à sexualidade. Emmanuel, por exemplo, para abordar isso quanto à sexualidade, ele diz claramente que fizermos intervenções no DNA para que nasça um homem, mas para nossa casa está destinado um espírito feminino que virá para cá, porque os espíritos, eles adotam ser de personalidade masculina ou feminina. Então, um espírito masculino tem o projeto de vir para cá, o papai modifica na matéria, e ele era para ser um homem, mas fizeram com que ele nascesse com o corpo feminino. O corpo vai ser feminino, vai obedecer a genética, mas a mente não. Não. Entendeu? O perigo está aí, que aí você vira um absurdo. Então, como se vê a doutrina espírita, tem um aspecto científico que aborda tudo isso. Tá certo, tá certo. O progresso material e moral foi uniforme em todas as raças humanas? Não, claro que não. Justamente, eu volto a dizer, o livro A Caminho da Luz, que é pequeno. Fino. Ali a gente vê a chegada dos capelinos e de outros povos. Eram 5 grandes povos naquela época. E esses 5 grandes povos deram origem a 5 raças que Emmanuel mostra, por exemplo, em relação à raça que vai para o Egito, ou a raça que foi para Israel, por exemplo, completamente diferente de mentalidades, né? Mas teria que ler, porque evidentemente traduzir tudo em algumas palavras não é possível. Livro A Caminho da Luz, recebido por Chico Xavier, é de Emmanuel. Pegue para ler, vai ficar encantado, e aí você vai entender isso tudo. Mas precisamos fazer o segundo intervalo, vai querer? Perfeito. Voltaremos em 1 minuto. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Volta com o terceiro bloco do programa Enfoque Espírita. E vamos abordando então
as perguntas que normalmente teríamos que fazer para dizer. Mas antes, para explicar justamente a lei de reprodução, é necessário dizer que houve intervenções do mundo espiritual aqui na Terra, sem dúvida nenhuma, várias vezes. E isso porque só lendo esses livros a gente vai entender. Como assim? Bom, nos conta André Luiz e Emmanuel que chegou a um determinado ponto em um desses planetas mais avançados, o planeta Capela, em que os espíritos lá tiveram necessidade de vir para a Terra. Para outro planeta, pelo menos, porque o planeta lá chegará naquele estágio que ia passar para um estágio superior. Veja, nós estamos evoluindo, mas o planeta também está. E nós vamos juntos nessa ponte de evolução. Chega um ponto que não vai caber mais espírito que ainda pensa no mal, insistentemente. Então, esse livro vem nos mostrar que eles vieram para o mundo, perdão, e reencarnaram em muitos lugares. Também, mais tarde, Jesus intervém explicando que havia uma situação especialíssima em que havia espíritos muito comprometidos e que eles mereceriam chegar àquela condição de ter uma oportunidade, que ninguém aceitaria em total condição ser apenas um espírito qualquer. Ele precisa evoluir. Para que ele evolua, ele precisava de uma oportunidade nova, porque Deus não nos desampara. Então, o que aconteceu? Eles foram mandados para o Brasil, porque eles para o Brasil não, para o mundo, porque eles precisavam de novas oportunidades, formando novas raças que vão ajudar as raças que já estavam aqui. Por isso a gente vê raças tão diferentes e um progresso tão diferente. Só a doutrina espírita explica isso e precisa da reencarnação para poder explicar justamente o que aconteceu. Fora da reencarnação não há explicação para progressos tão distintos e espíritos desencarnados nas situações mais difíceis. Por exemplo, o espírito acabou de nascer e morre. Por que ele nasceu? Tem uma certeza? Tem. Mas vamos dizer que ele fique 20 anos, não teve a oportunidade de aparecer, mas nesses 20 anos de uma família muito rica e outros 20 anos também de família paupérrima. Como é que eles vão evoluir iguais? São iguais as oportunidades? Não são. Então é necessário que exista a reencarnação. Só aí a coisa se explica. Então esse livro A Caminho da Luz é muito importante, né? E aqueles outros livros que nós citamos contando o princípio há 2000 anos, 50 anos depois, tudo do Chico Xavier. Tá? Perfeito, seu Gato. Então, em geral, o progresso da melhoria das raças nasce do orgulho e da vaidade entre os homens e mulheres. Há mérito nisto? Há, sim. Porque o importante é que o progresso se realize, nós não podemos ficar estagnados. E nós vemos isso que é interessante, não há um povo ou nação que tenha ficado sempre no poder. Começa, como nós vimos falando, de Roma, depois o poder foi mudando, ficou naqueles inúmeros estados ainda pequenos, na Europa. Uhum. Depois se cristalizaram na França, passando, depois de guerras sucessivas, principalmente depois da Revolução Francesa, passou para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos e quem sabe não está mudando ainda. Vai demorar um pouco mais, um pouco menos, só Deus sabe. Concordo plenamente. Então a evolução se faz dessa maneira, não é algo julgado não, é realmente um progresso preparado para acontecer. Perfeito, perfeitíssimo. Os espíritos desencarnados cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que vão reencarnar? Olha, procurem ler num livro de André Luiz chamado Missionários da Luz. Então, capítulo 12, capítulo 12, sim, e 13. E ali, então, vocês vão encontrar um espírito que vai reencarnar, como é que ele dá problema, como é que ele cria, como é que ele participa do corpo que ele vai ter. Porque se você, vamos dizer assim, abusa do seu corpo físico com álcool, com drogas, na outra vida você virá marcado.
Você bebeu muito? Ah, mas você, quando renascer, está tudo isso registrado no perispírito, você vai ter sérios problemas vinculados à bebida. Se você fumou, você vai ter problemas de câncer ou outra doença qualquer acontecendo aonde? No pulmão, porque é a forma de resgate. Então, as doenças também existem para que a gente resgate abusos de vidas anteriores, em todos os sentidos. Repare que o câncer é uma doença genética. A gente não pode esquecer isso. Perfeito. Hoje em dia você pode determinar, fulano vai nascer com tendência a ter esse ou aquele câncer. Mas existem artistas americanos que, sabendo que a mamãe teve câncer, então ela tira os seios, Isso, né? Já publicamente anunciam isso, fazem um implante, para não querem morrer conforme as irmãs estão morrendo. Porque a doença é genética, isso tem vínculo lá atrás. Lá atrás. Doutrina espírita é danada para explicar isso, né? Bacana, antecipando-se aos pacientes. Perfeito. Os espíritos desencarnados podem ficar desencarnados enquanto quiserem? Como é que é? Repete a pergunta, por favor. Os espíritos desencarnados podem ficar desencarnados enquanto quiserem? Não. Eles não podem ficar enquanto eles quiserem. Por quê? Todos nós temos dívida, e dívida com terceiros. Então, se nós sermos sempre desencarnados, imagina que o Gama desencarnado não quer mais, apenas uma hipótese, não quer mais reencarnar. Mas acontece que eu tenho elementos que durante a vida foram prejudicados por mim, direto ou indiretamente. E eu também não adquiri todos os conhecimentos, então vou ficar para trás. O progresso é uma meta para todos nós, independente disso, com o resgate. Então, os compromissos, eu estou vinculado a essas pessoas. Aí nós voltamos à situação que você leu aí na Bíblia, não foi? De Mateus capítulo 10, versículo 33 a 36, quando Jesus diz, e é gravado, e naquela época eles não tinham isso, mas gravaram direitinho. E aí os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da própria família. Por quê, meu irmão? Porque a gente reencarna com os antigos inimigos, mas também com os amigos para nos ajudar. Sim, com certeza. Então aí se explica, por exemplo, o aborto, tá? Aí se explica, a pessoa faz, a mãe não tem nenhum arrependimento, mas na outra vida ela vai ter, por ter tomado essa decisão. Terão outras reencarnações em que ela vai querer ter filho, não vai poder, e esse inimigo muitas vezes desencarnado pode se transformar em obsessores da mãe, mas também existem filhos que deveriam amar os pais e matam os pais. Então, ao matar os pais, na verdade eles estão batendo inconscientemente inimigo de vidas anteriores. Não conseguem amar o pai e o pai amar o filho. Exato. Então, essa vinculação toda é relativa ao passado. Pessoas que, portanto, trabalham com, ou fizeram experiências com hipnose, e no caso de regresso a vidas passadas através da hipnose, então entende o porquê dessas aversões, tá? Perfeito. Ou amores inexplicáveis, tá? Por exemplo, uma família tem 5 filhos. A mãe adora um, os outros 4 ela não gosta não. É fato verdadeiro, a psicologia explica também, né? Mas explica materialmente. A doutrina espírita explica como veio a nascer ali. Criados dentro da mesma forma, tem um que é totalmente diferente dos outros. Exato. Não só no amor, mas também na revolta. Às vezes, a mãe tem vários filhos, mas é aquele ou aquela que a mãe escolheu. Vidas passadas. A ligação a gente vai dos dois. E reencarna depois ou como filho, ou como filha, ou vai se casar, por isso que os casamentos às vezes dão tantos problemas, né? Que ali é que a gente está sendo testado. É dentro da união. E Jesus então conclui. E aí os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da própria família. Exato. Não creiam em mim, por favor. Pega a sua Bíblia, leia capítulo 10, vai para o versículo 33 e entenda dali para frente o que está escondido, mas bem claro para quem conhece a doutrina espírita. Perfeito. Mas dentro dessa mesma pergunta, quando nós desencarnados, nós podemos adiar um pouquinho essa reencarnação. Pode adiar por um bom tempo,
Mas dizer que é depois- para sempre, nunca. Exato. E nós vemos casos na doutrina espírita que espírito que já não reencarnava há 700 anos, envolvido em profundos ódios de espíritos que já voltaram. Então, para colaborar com ele, então levam uma situação tal que ele se lembra daquele grande amor que ele teve, mas que desapareceu. Ele achou que era para todo sempre. E como ele começa a perguntar, como é que você sabe dessa história? São espíritos mais adiantados que sabem, Exato. e começam a testar. Como é que você sabe dessa história? E todos desencarnados. Aí, aos poucos, ele vai aprendendo. Ele então se convence que ele tem que reencarnar para resgatar. O espírito erra encarnado e erra desencarnado. Exato. Mas, tanto no encarnado como desencarnado, ele vai ter que resgatar. E resgata. Resgata sim. como? Através do sofrimento, não tem jeito. Exatamente. Complicado? Não. Não. É belo na doutrina espírita, está tudo certinho. Na natureza não tem nada errado. Onde o homem mete a sua opinião, aí tem o erro. Com certeza. Você vê que as religiões só puderam dar revelações aos poucos. Jesus, mais uma vez, diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. Está lá, em João 16. Perfeito. E quando é que ele ia dar, então, a revelação? Agora, gente. Exatamente. Agora na terceira revelação, porque agora você faz com estudo, com a pesquisa, sabendo como é que pode. Houve a progressão da humanidade para que pudéssemos entender o que foi dito há 2000 anos atrás. Conheci um cidadão, que eu vou lhe mostrar, ele então achava que para orar bem, ele precisava ir às montanhas mais altas da cidade onde ele vivia, porque para chegar mais perto de Deus. E eu, inocentemente, questionei disso, mas como? Qual é a ideia? Ah, mas Moisés não fazia assim? Eu digo, bom, você vai voltar para Moisés para entender o que está se passando no mundo. Moisés fez isso porque era a cultura da época. Então, através da reencarnação, nós vamos passando por esse espaço e entender. Deus está em toda parte, porque quando você sobe para orar mais perto de Deus, você diz que Ele não está aqui. E Ele está em toda parte, sem exceção. Sem exceção. E aí, então, a gente compreende que a reencarnação faz parte, sim, da doutrina cristã, não tem outro jeito. Jesus foi claro, não só nessas indicações, mas você vai para João capítulo 3, né, em que Jesus, em que ele responde a Nicodemos, que foi até Jesus, né, pedindo a ele explicação. Exato. E Jesus já diz para ele assim, a expressão é assim, ninguém, como é que é, mestre, como é que pode explicar a Eu situação ainda de saí do evolução? ventre de minha mãe, que já está velha. Como é que está entrando no ventre de Jesus? E Jesus diz para ele, necessário vos é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Tu ouve a tua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está lá, capítulo 3 de João. É necessário mesmo, gente. E graças a Deus. Então ela se manifesta através de nós, da lei que nós estamos estudando. Qual é a lei? Exatamente, a lei da reprodução. 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 A reprodução se faz através da reencarnação. Perfeito. Mas também dentro dessa questão, nós temos uma outra lei da compulsoriedade, porque ele não quer e há necessidade que ele reencarne. Então, ele vai compulsoriamente, não é isso, seu? Vai, sim. Pois é, o limite é a nossa ignorância. Porque, na verdade, quando se faz a programação para mostrar, como mostrei no livro de André Luiz, que fala, citei há pouco o livro, que fala no capítulo 12 e 13 ali, como é que é feito, os espíritos interferem na formação do nosso corpo, Isso. até onde pode pedir para isso, impor não. Claro. Então a espiritualidade que nos quer bem, às vezes nos manda passar pela dor. Por quê? Que é um meio de resgatar a gente, senão vai ficar sofrendo eternamente. Perfeito. Então vamos para a última. A genética está submetida a leis puramente materiais? Não, pelo contrário. Existem agentes morais
ou psíquicos que interferem. Tá Por certo. isso que eu disse, vai lá nesse livro para você ler e entender, então, quando ele vai participar da reencarnação, os outros espíritos pedem a ele que dê tudo certo, que caminhem bem, porque, na verdade, não é fácil. Eles estão atrasados, só querem passar por dificuldades que eles já acham que vão suportar, mas não é assim. Na verdade, eles enfrentam uma reencarnação com todos os seus problemas, porque só para gozar a vida não consegue. Não consegue. Né? Nós terminamos. Estamos terminando, tá? Sim. Vamos lá. Exato. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras ao vivo, às 10 horas, e também veiculado em Três Rios e Paraíba do Sul, pelo canal 3, TV Cidade de Três Rios, tá certo? O programa é às 10 horas ao vivo, às quartas-feiras, reprise às 17 horas às quintas-feiras, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons. E nós citamos sempre uma frase de Chico Xavier, que foi por nós eleita para concluirmos o programa. Essa frase diz o seguinte, reflitamos nela: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Fique em dia e ajude Petrópolis a continuar avançando. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo